homem e o ente que se lhe defronta, que está à frente, que está ali ao dispor, à sua disposição. Não é o homem que é o condutor da palavra, mas é esta que o conduz e o instaura no ser e possibilita esta transferência. Reparem que o termo transferência é muito interessante e configura, de certa maneira, como nós, na relação, podemos, de certa maneira, permear os reinos interiores do outro, desde que ele se disponha a nós de forma autêntica e genuína. Notemos aqui nítidas reminiscências judaicas sobre o sentido dado à palavra, que não é logos, mas é uma palavra que convoca, não o nosso logos enquanto razão, mas convoca todo o nosso construto ontológico, todo o nosso modo como nós nos fazemos no mundo com os outros, mas uma atitude de abertura do homem, sim, uma atitude de abertura do homem, e a doação originária do ser formam precisamente esta estrutura da relação eu-ser. A essência do ser comunica-se no próprio fenómeno, diz Buber. A contemplação é a atitude que instaura a presença imediata do homem-eu, ao mundo. Buber destaca duas, que são as duas possibilidades do eu se revelar como humano. Em face da doação do ser no fenómeno, o homem-eu profere a palavra princípio eu-tu. Noutros termos, o homem pode atender a este apelo do ser, que está aí depois reproduzido no artigo, não é? O artigo é da clausura à libertação, o estar todo aí presente como resposta a um apelo, e aqui a resposta ao apelo da própria vida, e é esta resposta ao apelo do ser que está configurada na filosofia de Buber. Tal decisão é essencialmente passiva e ativa. Ou seja, é extromissiva no sentido platónico do termo, mas intromissiva no sentido aristotélico. Ou seja, eu quando sai de mim, eu saio metade falso, metade verdadeiro. E o meu falso vai se confrontar com o verdadeiro do outro, e o verdadeiro do outro vai se confrontar com o meu falso. À medida que nós vamos permeando de genuinidade, de autenticidade da relação, vai-se esvaindo a componente falsa e vai amplificando a componente verdadeira. Sendo a palavra portadora de ser, o homem que a profere existe autenticamente graças à palavra. Reparem que a palavra aqui não configura só este conteúdo verbalizado. A palavra configura relação e configura também vocação. É uma atitude vocativa. Eu, quando estou a falar com alguém, é através da palavra, desta tessitura verbal, que eu me coloco à disposição do outro e através da qual eu me posso transferir para o outro e através da qual o outro me pode recepcionar. Então, quando existir como eu, ao preferir a palavra princípio, passa a ser tudo só e a mesma coisa. A própria condição de existência como o ser no mundo é a palavra como diálogo. Há uma distinção radical entre as duas palavras princípio. O eu de uma palavra princípio é diferente do eu da outra. Ou seja, o eu da palavra princípio, eu-tu, é diferente da palavra princípio, eu-isso. Isso não significa, contudo, que existam dois eus, mas sim a existência de uma dupla possibilidade de o homem existir como homem. A estrutura total é dual, ou seja, é dialógica, é diatópica. Significa que é da existência manifestada dos dois polos em relação que realmente a vida se pode construir. Chamamos relação para o eu-tu e relacionamento para o eu-isso. E isto são duas fontes onde a eficácia da palavra se desenvolve, constituindo a existência humana. As torrentes e caudais que brotam do isso, das coisas, provêm de um mundo convergente da fonte primordial que é o tu. O tu é primordial e, consequentemente, o isso é a posteriori. No princípio é a relação. Isto é uma brincadeira, como se diz no Gênesis da Bíblia,
que a princípio era o verbo, né? Mas o verbo só se ouve a palavra se alguém a escutar, não é? É preciso que alguém escute, não é? Quando no livro do Gênesis, Deus pergunta a Adão onde é que tu estás, não é? Deus não precisava de se dirigir ao homem, porque Deus não precisava de fazer uma pergunta em face da sua omnipotência e omnisciência. O que é que ele está a perguntar afinal? Ele está a perguntar ao homem em que fase de ti mesmo é que tu te encontras. Não para que Deus saiba, porque Deus sabe, mas para que o homem se confronte com a necessidade de ter que fazer a sua obra, de ter que se realizar enquanto projeto. Não é? A abordagem reflexiva, cognoscitiva de objetos, do isso, só poderá ser levada a efeito na medida em que passa pelo topos, ou seja, o pano ontológico do encontro entre duas pessoas. Não constitui novidade o que muitos filósofos contemporâneos afirmam sobre a prioridade da relação ontológica sobre a relação cognoscitiva do homem com o mundo. Sem dúvida, tanto estes filósofos como o próprio Buber souberam estar atentos e enriqueceram-se ambos da mesma fonte. O fenómeno da relação, como foi descrito por Buber, com o emprego de vários termos, desde diálogo, relação, essencial, encontro, por aí fora, devemos estar atentos ao sentido de cada um deles. Por exemplo, o encontro e relação não são a mesma coisa. O encontro é algo atual, um evento que acontece atualmente. A relação engloba o encontro. Ela abre a possibilidade da latência, abre a possibilidade da possibilidade que está latente, é quase que uma ideia que possibilita o encontro dialógico sempre novo. Ou seja, permite que no seu dinamismo do existir, o homem se apresenta ao outro no amanhã com um conteúdo ontológico diferente, mas acrescentado em si mesmo. O dialógico é para Buber uma possibilidade de atualização do próprio encontro dialógico. É o fenómeno do inter-humano e do entre-humano e implica a presença ou evento do encontro mútuo. Eu vou passar um pouco à frente, porque isto ainda tem muito para ler e não vos quero maçar, então vou cortar aqui algumas coisas, porque isto depois torna-se extremamente rebarbativo, que é para depois entrarmos em diálogo. Podemos resumir as principais características do mundo, do tu, em imediatez, reciprocidade, presença, totalidade, incoerência no espaço e no tempo. A fugacidade e a inobjetivação, ou seja, a retirar o outro do nada, desnatificá-lo. A reciprocidade aqui permanece como parâmetro valorativo das diversas relações entre o eu e o tu, nas diferentes esferas Buber atrás distinguiu aquilo referido. Um dos pontos cruciais que suscitou maior controvérsia foi o conceito de reciprocidade presente na relação do homem com o tu eterno, com o Deus, por assim dizer. Pergunta-se se é possível compará-la com a reciprocidade que caracteriza a relação dialógica ao nível do inter-humano. Buber acrescentou alguns esclarecimentos no post-scriptum e ele afirma que para entendermos a diferença no tocante a esta questão, não se deve fazer apelo à distinção entre o racional e o irracional, mas sim compreender a distinção entre a razão que se desliga das outras forças da pessoa humana. Isto quem percebe um pouco de fenomenologia perceberia bem o que é que eu estava aqui a dizer. Mas eu se calhar convinha explicar esta parte. A fenomenologia é um idealismo radical, mas que é derivada do racionalismo cartesiano. Ou seja, configura que o mundo só existe porque eu penso nele. Então, a célebre frase cartesiana que diz, a epígrafe que diz je pense donc je suis, diz-nos que, agora interpretada, que o pensamento existe. Logo, quem pensa, o pensamento, porque o pensa,
existe. Então o mundo só existe porque é pensado. Mas, por um lado, o facto de eu pensar o mundo, eu existo porque eu penso nele, mas também eu estou num mundo que me permite pensar no próprio mundo. Então, o mundo e o pensamento é indissociável. Significa que eu não posso pensar sem ter referências. Quer sejam referências topológicas, quer sejam referências de sentido, quer sejam referências identitárias, etc., ou ideológicas, por aí fora. Então, a razão que participa da totalidade e da unidade da pessoa humana, trabalhando e exprimindo a si mesma dentro desta totalidade, precisa de um topos onde se realizar. Então, o humanismo buberiano permite-nos também efetuar uma leitura humanista de Buber, no sentido de o homem não é então, como afirma Mizrahi, somente e apenas um fim ético de uma doutrina ontológica, mas o começo dessa mesma doutrina e de todo o pensamento em si mesmo, numa vivência essencial na sua relação no mundo com os outros. A palavra, a relação, a reciprocidade são atos do homem. É no humano que devemos encontrar a raiz e o fundamento da ontologia do estar face a face. Não é estar cara a cara, estar face a face. Esta ênfase dada ao humano, ao ser da relação, permite-nos entender a severa crítica que Buber endereçou às místicas tradicionais, na medida em que estas levam à negação do eu, ou do si mesmo, e que é absorvido pela própria divindade. Por um lado, podemos configurar a ideologia buberiana como um panlogismo, ou seja, também é, de certa maneira, idealista e que configura um sistema fechado, dentro da sua face sionista, através da sua influência com o hasidismo, ele abriu uma janela e essa janela revirou completamente o seu pensamento. Ou seja, se a tradição judaico-cristã é uma tradição panteísta, significa que Deus está em tudo, a partir do momento em que a existência é tida como ex nihilo, significa que está antes do princípio e depois do fim, a semplitude do tempo, Deus é deslocada dela, e então significa que, em termos cosmogénicos e escatológicos, as coisas mudam. O homem já não tem que estar apenas à espera da parte messiânica, o tal esperar no sentido de esperançar do termo, mas também fazer espelhar no seu agir aquilo que é uma objetivação da nossa prerrogativa de responsabilidade para com o divino, porque ele está lá à frente à nossa espera. E então, é esse tesouro que nós levamos para o divino no final dos dias que vai ser validado ou não pela nossa existência. Então, não é esperar, no sentido de estar esperado, mas é esperançar no sentido de que a nossa obra seja realizada. E aí é importante que realmente a própria civilização judaica faça qualquer coisa e realize, enquanto nação, a sua obra. Agora, temos que perceber que isto também, nós somos uma identidade, somos uma narrativa, não é? Nós também somos portugueses e temos uma narrativa histórica toda à nossa volta. De certa maneira, o sionismo não é muito, em certa medida não é muito diferente do nazismo. Também é um nacionalismo extremo, neste caso judaico. Existem razões para ele ter acontecido? Sim, existem razões no sentido de que, através da diáspora, os judeus tiveram sempre problemas, foram expulsos da Península Ibérica, foram perseguidos na Alemanha, por aí fora, e de certa maneira tiveram o seu poiso. E aqui é que existe a diferença de Buber nesta situação do diálogo como abertura. Então, para Buber, o eu torna-se o suporte e fundamento da relação pura e absoluta. Ou seja, negando as místicas do êxtase, que podem ser, de certa maneira, configuradas com algum misticismo, por exemplo, de mestre Eckhart, na Alemanha, e também com os mestres assírios, principalmente na Polónia e na Bulgária, que podem levar eventualmente ao aniquilamento de si mesmo, ambas negariam o processo da existência do próprio ser. O problema é este, e agora rapidamente concluo. Pergunta-se se é um Deus, mas é o homem quem responde. É o outro que
também é a voz de Deus, isto é também através do outro que o Deus que existe em nós nos interpela na sua vida. É o outro de nós mesmos. O outro que precisa de ser abrigado, de ser hospedado, porque não seu, como diria Ami Maluf, e cito, identidades mortíferas, transformá-lo-emos numa personalidade radical, mortífera. Sim, mortífera porque a cada passo do seu existir encontrará uma desilusão, uma humilhação. Mas como pode esse outro deixar de ter uma personalidade mortífera? Sentir a sua identidade ameaçada? Se a cada passo do seu existir é acompanhado por um sentimento de capitulação e de negação de si próprio. Quando lhe damos a constatar que o seu saber está ultrapassado, que o que produz de cultura é apenas uma mera reminiscência do seu parco existir, que a sua pertença resulta apenas de simples superstições. Sim, a cada passo da sua vida, o outro de nós mesmos só encontrará decepção no olhar do outro. Como não ter o sentimento de viver num mundo que não lhe pertence. Como não se sentir órfão, estranho, intruso, um pária. Como evitar que não se tenha um sentimento total de perda de si e, pior, de já não ter sequer nada a perder. Como evitar que ecloda em si um desejo à maneira de sanção que o edifício tome, Senhor, ele e os seus inimigos outros. Deveríamos todos fazer este exercício para nos salvaguardarmos das posições extremistas. A bem dizer, nem sequer precisamos de o fazer. A ferida não precisa de ser descrita para ser sentida. Fim de citação. Para terminar, uma frase de Theodor Herzl. Se algum dia capturarmos Jerusalém e eu estiver ainda vivo e capaz de fazer qualquer coisa, então aí destruiremos tudo o que não for sagrado para os judeus. Buber diria, se algum dia voltarmos a Jerusalém e eu estiver ainda vivo, como estava, e capaz de fazer qualquer coisa, como fez, então aí honraremos tudo o que for sagrado para nós e respeitaremos o que for sagrado para os outros. Mas apenas não o deixaram fazer. Obrigado pelo vosso tempo.